Você está no Varejo Cast. Este episódio do Varejo Cast é patrocinado por SmartDef, VMSP Studio, Alter Vision, OneBeat. Olá, amigos do Varejo, você já sabe, toda terça-feira é dia de tendências e pendências. Eu, Caio Camargo, hoje estamos em São Paulo, eu estou em São Paulo. Fred, onde está hoje, cara? Hoje eu estou em casa, depois de 3 semanas aí, direto vários viajando, dias basicamente. Fora. Estivemos juntos ali no BTX, ou BTX, Bahia Tech Experience, Isso. do Sebrae Bahia, que foi fabuloso, né, cara? Todo o evento, tivemos como podcast oficial. E, Fred, tem novidade pro nosso ouvinte ali sobre esse bastidor, sobre o que a gente gravou lá, certo, meu amigo? Certíssimo. A partir da semana que vem, nós voltamos aí com mais um episódio, aliás, mais uma série Varejo Cast Convida, toda gravada diretamente do BTX. Então vamos ter aí em torno de entre 10 e 15 entrevistas, 10 a 15 Varejo Cast Convida, entre entender esse ecossistema aí da Bahia, de startups, a inovação e também muitas ideias bacanas de startups que sentaram conosco aí para bater um papo, né, Caio? Exatamente, tem coisa legal pra caramba no material, não vamos nem dar spoiler pra vocês, mas olha, ficou bacana demais. Mas, aliás, temos recados paroquiais nessa semana, antes da gente começar com o nosso tema do dia hoje, Fred. Temos sim, mas antes, né, Caio, só agradecer a toda a turma aí da SECT, da Secretaria de Tecnologia, cara, Ciência e Inovação lá da Bahia, agradecer a turma querida do Sebrae, ao Tauão, o Rogério, o Ed Carlos, todo mundo, a Célia, todo mundo que estava lá, que nos deu nos convidou para ser o podcast do evento e também nos convidou para o palco, né, Caio? Aliás, fica aberta a conversa, né? Tá tendo um evento grande em São Paulo, quer ter um podcast batuta, camarada, gente boa, com os 2 entrevistadores mais flexíveis do mercado, cara. Vamos dizer assim, o jeito que a gente consegue adaptar, as conversas são fantásticas. Então, assim, conta com a gente do Varejo Cast, a gente pode conversar. No final aqui do episódio sempre tem os nossos contatos comerciais para você bater um papo com a gente. Quem sabe a gente ser o host o teu evento aí do podcast na próxima edição, certo, Doc? É isso aí. Agradecer também, né, Caio? Você também deu uma viajada essa semana, que passou antes da Bahia. Eu estive em Arapiraca, Alagoas. Agradecer a turma aí também de Arapiraca, toda a turma querida do Sebrae de lá e da turma que trabalha aí no segmento de distribuição e atacado e varejo de alimentos, né? Foi bem bacana o evento lá. Casa cheia. Agradecendo também o Premier Pet, que teve comigo mais uma etapa, Ribeirão Preto. E também, já que esse episódio vai no ar na terça-feira que você está escutando, eu tô no Colina Shopping, cara, lá no São José dos Campos, uma palestra pros lojistas, tá? Vai ser muito bacana, tá lá, tô muito ansioso enquanto a gente tá gravando aqui, né? Mas vamos lá, Fred. Vamos começar pelo grande Ale Valdívia, que traz no nosso episódio Marcas Influenciadoras, né? A nova era do marketing de influência, que foi, inclusive, né, Caio? A gente deixou passar, a gente comeu mosca nessa. O nosso episódio de número, amigo, 600, é isso mesmo, eu falei 600, são 600 episódios no Varejo Cast. 600, velho, olha que legal, obrigado pra você que nos acompanha, é uma jornada grande, é uma jornada de consistência, né, cara, que eu quero falando de insistência, a gente vem fazer, mas muito obrigado a você que nos acompanha, 600 episódios no ar, estamos com 601 agora. Principalmente agradecer sempre nossos apoiadores, cara, que senão eles estão fazendo chegar a gente até esse número e a perenidade do podcast também tem muito a ver com os apoiadores que estão com a gente. Muito obrigado a vocês que nos apoiam aqui o tempo todo, além da nossa audiência. O Ale falou, excelente abordagem, precisamos rever a estratégia afinal, onde todo mundo fala, pouca gente escuta, sempre muito bom e atual, meus amigos. Então o Ale aqui elogiando esse comentário. O Camilo de Leles apareceu aqui, né? Voltou aí, seja bem-vindo, meu amigo Camilo. Olá, meus influenciadores prediletos, diante desse varejo que se transforma a cada dia, ter uma escuta atenta pode gerar bons insights. E por fim, a Dani Dantas, no episódio número 599, ela fala um verdadeiro giro pelo que há de importante. Parabéns, nós estamos falando aí de uma news. E você que quer participar com a gente já sabe, é só fazer o seu comentário, a gente lê no ar aqui, tanto no Instagram, tanto no YouTube, tanto no LinkedIn, onde você preferir escutar a gente ou acompanhar o que a gente tem postado, faça o seu comentário, a gente traz pro ar aqui, certo, Doc? É isso aí. Agora vamos pro assunto de hoje, né, Caio? A gente tá nos bastidores, a gente tava até se questionando, a gente já não falou disso o ano passado? Na verdade, sim, pero no mucho. Na verdade, é o assunto que evoluiu do assunto passado, ano passado. Você que nos acompanha há bom tempo, deve ter lembrado de um episódio que a gente chama de AI Slop, que era naquele momento, a gente falava muito do excesso
de porcaria, vamos dizer assim, que estava sendo criado com IA. Aí, na ideia de fazer imagens ou textos, né, a internet estava sendo abarrotada de informações rasas, de imagens que não iam vingar, né? Ou seja, estamos entupindo de bits e bytes, assim, no estilo brain rot, como a gente já também trouxe no episódio. A gente conversava sobre AI Slop naquele episódio. Estamos num novo momento. E agora, tudo que a gente achou e que a IA nos prometeu como produtividade está sendo questionado nas empresas, Fred. E aí muita gente está dando que talvez como grande palavra do ano, cara. Segundo pessoas no LinkedIn e tudo mais, work slop, cara. Ou seja, fazendo porcaria no que tem que ser feito, meu amigo. Olha só isso, cara. Que interessante, né, Caio? Quando a gente falou do AI Slop, ou seja, a gente já estava bem na frente, foi em outubro do ano passado, e a gente trouxe o que é, muitas vezes, até... Eles caminham juntos, né? Porque quando a gente fala do excesso de coisa que não faz sentido, ou investir tempo em que não é produtivo, não vamos dizer assim. Que não é produtivo. Isso. Boa. Isso é uma parte do que a gente está vendo agora com a segunda fase, né? Que são os altos custos de refazer aquilo que, por algum tipo de problema, seja no comando, seja no processamento, seja na estratégia, houve um erro da IA e o ser humano tem que voltar e fazer esse ajuste, e isso tem custado milhões, Caio Camargo. Exatamente, ó, segundo o estudo da Harvard Business Review, ó, tô com o inglês em dia, hein? Segundo o estudo da Harvard Business Review, né, essas tarefas de trabalho que estão sendo delegadas para as inteligências artificiais, quando mal resolvidas, podem custar até 9 milhões em prejuízo anual para uma empresa, cara. E a gente está falando muito daquilo que a gente tem visto, até no LinkedIn, quando a gente fuça, ou no Instagram, né? Textos rasos, entregas rápidas, né? Então, naquela ânsia ou naquela automatização de deixar a IA resolver por você de qualquer maneira o teu trabalho, o que está sendo entregue está sendo ruim para as empresas, superficial, e isso está deixando muita gente aí questionando, cara, se de fato a IA está sendo produtiva ou não no trabalho, meu amigo, olha só. É isso mesmo, meu amigo, porque o que acontece, né, se a gente for, vamos na origem da palavra, a gente sempre gosta de explicar aqui, né, Caio? Bora. Porque o work slop, né, é um jogo de palavras com work mais flop ou slop, né, de flop mesmo que a gente já conhece de flopar, de flopado, ou seja, de um trabalho que não deu certo. Então aí é quando começa essa questão da IA, que era para ajudar a começar a atrapalhar, né? Então essa origem aí, você vê, né? Tem essa questão, a IA veio, muitas vezes a gente, poxa, qual é a promessa da IA? É acelerar o trabalho, é gerar produtividade, é ser mais efetivo. O problema é que está sempre aquele risco ali quando a gente fala de tecnologia, né? Mal usada, ela faz exatamente o contrário, meu amigo. Ela gera retrabalho e retrabalho é custo. Nós estamos falando, como você falou aí, de 8 milhões de dólares. Então, a partir daí, esse termo work slop surge, porque quando a gente falou lá era AI slop, agora exato. Esse flop aí, essa coisa do custo do gerar retrabalho nos trabalhos de IA. E é legal quando a gente fala desse negócio do retrabalho, né? A gente já tratou isso nas nossas redes sociais, né? Ou nas nossas conversas, né, Fred? Quando a gente tá nos bastidores aqui, né? Eu não sou o dono dessa teoria, né? Dessa reflexão. Quem primeiro ouvi falando isso que eu vou falar foi o Internei, né, cara? Que é um cara conhecido na internet. Sim. E ele falava assim, cara, a gente está passando por um processo de repensar a inteligência artificial. Nos foi prometido que nas nossas 8 horas de trabalho, depois que a gente usasse IA, talvez a gente ia trabalhar 3 horas ou até menos para fazer a mesma carga de trabalho. E o resto do tempo a gente estaria usando para outras atividades. Mas ele falou, você já parou para pensar que a gente está usando 8 horas e só produzindo muito mais coisa? Isso vai começar a gerar uma série de problemas, de burnout, de excesso de trabalho e tudo mais. E que a gente não está questionando isso. E o fato que a gente está percebendo agora, de acordo com esse estudo, tem uma print bem legal aqui que recortaram, cara, que eu achei bem legal, que falou, como é que você está percebendo o seu colega de trabalho depois de um trabalho que ele recebe sobre inteligência artificial? E na maioria dos casos, né, por exemplo, sobre criatividade, 54% acham que o cara está menos criativo, né? Assim que 50% acham que ele é menos capaz de resolver, que é menos confiável 49%, que é menos inteligente 37%. Ou seja, a percepção das pessoas ao receber um trabalho de IA é que a pessoa fez isso no automático e não botou nada dela em alguns momentos naquilo. Que essa é a maior crítica que eu e você a gente sempre faz em palestra, evento, workshop. Se você tem que usar a IA para potencializar
aquilo que você já faz e não deixar ela para fazer todo o seu trabalho. Porque se você tem que fazer, se a IA vai fazer tudo aquilo que você faz, talvez não precise de você na empresa. Esse que é o grande fator que a gente vem questionando, certo, meu amigo? Certo, e aí a gente tem alguns pontos para a gente considerar para você que está nos ouvindo aí, né? Primeiro a gente vai na causa, né, que muitas empresas profissionais usam a IA sem um método, sem um processo de revisão, e aí o resultado acaba gerando entregas superficiais, imprecisas, enviesadas e, como a gente já falou aqui, e a gente sabe, né, todo mundo sabe que o custo de revisar, refazer e consertar, o que a IA é maior do que se ele tivesse sido feito com método, com estratégia, com planejamento, ou seja, acertar desde o início. E aí a gente traz, Caio, complementando o que você acaba de falar, um custo invisível do retrabalho, né, e que acaba gerando esse burnout, acaba gerando toda essa pressão nas pessoas, nas empresas, né? Que é o custo invisível muitas vezes. Então, tempo perdido, refazer, mostra as pesquisas, leva até 3 vezes mais tempo do que criar do zero, cansaço mental, revisar algo errado com confiança exige foco redobrado, confiança abalada, né? Ou as pessoas percebem que o cliente ele está percebendo quando o conteúdo ou produto não tem alma nem precisão, ou seja, já sabe, isso aqui foi dinheiro desperdiçado, o que parecia ganho de produtividade vira desperdício de horas e de orçamento. E muitas vezes, Caio, o problema está na velocidade sem direção, ou seja, a pressa em fazer, a pressa em responder uma determinada demanda, a pressa em publicar. Então, cada erro aí, ele vai sendo consequência de exatamente toda essa pressão de velocidade. E toda hora a gente tem que estar corrigindo alguma coisa, ou seja, a gente está entrando na era do ciclo da correção infinita, né? Sempre vai ter alguma coisa do que corrigir, né? Então, só para deixar aqui nossas ouvintes, o efeito dominó, né, desse erro aí, desses erros do work slop. Um texto errado contamina uma campanha toda. Um dado falso contamina uma decisão do negócio. Um código mal gerado compromete a segurança e exige semanas de correção. E tudo isso nasce exatamente dessa pressa, dessa falta de método, dessa falta de planejamento e dessa ilusão de que a IA vai resolver tudo por si, né, Caio? Cara, enquanto a gente tá falando aqui, né, a gente tem nossos pontos de fala aqui escritos pra gente fazer quase como um roteiro, mas tem bastante coisa acontecendo enquanto a gente tá falando aqui. Tô vendo uma frase destacada que é aqui, ó: 40% dos profissionais já receberam trabalhos de baixa qualidade feitos com IA e tiveram que gastar tempo corrigindo. Eu acho que aí, Fred, talvez tá o maior problema que a gente tá enfrentando hoje, né? Se pensar a empresa como elos, assim, o problema tá aqui. Em algum momento, alguém está fazendo sem nenhum critério de avaliação. E é uma coisa que a gente sempre fala, nos workshops de IA, eu sempre falo, né, cara, aqui, mais poderoso que o prompt é o feedback. É a maturidade da gente entender que aquele texto ainda não está adequado e pedir para a IA corrigir até que aquilo seja o mais perfeito possível, o mais próximo do que você faria, para você passar para a próxima etapa, né, para a próxima sequência dentro da empresa, né? Se é meu texto, eu tenho que produzir o texto, que vai para uma campanha, só que eu sou o cara responsável por fazer esse texto. E o que a gente está entendendo é que está sobrando para o próximo elo corrigir isso, quando deveria ser o funcionário. E a gente vai começar a passar, talvez, por uma revisão de pessoas, que a gente fala que um dos grandes skills, uma das grandes competências que rapidamente se tornaram essenciais, é essa maturidade de avaliação. De saber se você recebeu uma coisa pela uma IA rasa, se é um prompt que faltava estar melhor trabalho, se você que não colocou as informações necessárias, ou, melhor dizendo, o que você vai complementar para aquilo resolver. Porque tem uma coisa que eu brinco, né? Quando eu falo com as pessoas, tá em palestra do mar, eu falo assim: vocês acham que um designer de arte vai desaparecer? Porque a gente tem que criam arte hoje? Não, mas esse cara vai fazer cada vez menos os processos. De antes o cara tinha que pegar o CorelDRAW, o Illustrator, o Photoshop, ficar apertando o pincelzinho, o baldinho, máscara para ficar resolvendo imagem. Hoje, cada vez mais, ele tem uma comando de voz. Só que ele tem que ter a maturidade, né, para entender aquilo, né, ou seja, o skill, a experiência, para fazer as leituras e saber se aquilo está adequado. E não estar vislumbrado com o primeiro resultado de IA que aparece, que infelizmente, para muita gente que começa a usar, brilha os olhos. Não, nossa, eu não faria isso de jeito nenhum dessa maneira. Ficou maravilhoso. E não está. Está errado, superficial, porque assim como você está produzindo isso,
centenas, milhares, milhões de pessoas estão fazendo esse mesmo nível hoje. A régua tá subindo muito rápido, né, Alecrim? Eu acho que é isso que tá mudando nas empresas. A régua de um texto, hoje a gente pega texto no LinkedIn, não precisa nem de ferramenta para falar isso aqui foi escrito com IA, isso aqui não foi escrito por uma pessoa. Né? E não precisamos nem conhecer a pessoa para saber a profundidade dela, mas os vícios já estão ficando óbvios, né, cara? Isso. E aí, Caio, eu tava, né, depois que eu falei essa questão que a gente tá entrando numa era da correção infinita, ou seja, sempre vai ter alguém na empresa corrigindo algo que foi mal feito pela IA. E lembrando, né, quando a gente diz mal feito pela IA, a gente está falando de erro humano usando a IA, né, Caio? Mal feito por alguém no final do dia, né? Mal feito por alguém. A IA é motor, é ferramenta, né, cara? E isso, a gente sabe que tem as alucinações, mas exatamente por isso precisa, como você mesmo falou, do feedback. Mas além desse momento, essa sensação de correção infinita, nasce uma coisa muito interessante com o Workslop, cara, que é a preguiça cognitiva. Ou seja, é aquela questão de você confiar demais no algoritmo e de menos no próprio senso crítico, né? E aí o resultado é uma geração que revisa menos e repete mais erros. Olha que louco, cara, essa época que a gente está chegando é muito perigoso, e em tempos difíceis como a gente está vivendo aí, de inflação, de ter que reduzir custos e tal, mais erros, mais custos, meu amigo. E as pessoas não entendem, né? Ainda não entendem, infelizmente falando isso, né? Que a IA, ela é feita para de alguma maneira bajular o seu usuário. Então assim, e aí, ficou bom o texto? Está maravilhoso, está perfeito, eu fiz a revisão, está ótimo. Né? Essa sua ideia foi maravilhosa, né? E a gente tem que tomar cuidado com isso, cara, porque essas palavras estão soltas ao vento, não quer dizer que tua ideia está à prova de aprovação, né? É a melhor ideia possível, está resolvida. O teu senso crítico é mais importante do que o senso crítico da IA, e isso que muita gente não entende, né, Fred? Até toda vez que a gente trabalha com IA, a gente faz uma curadoria pesada, cara. Até com os links, com as informações, ela pergunta, a gente faz um retrabalho, às vezes, de reavaliar se a pesquisa saiu correta, para dar informação para vocês, às vezes, de forma real, né, verdadeira. Mas a gente entende que a IA ainda tem certos bugs ali, né, cara? E não podemos confiar nisso. A startup israelense OneBit possui uma tecnologia de gestão de estoques que alia Big Data e inteligência artificial para garantir um estoque mais enxuto e oferecer uma redução de até 70% nas rupturas de vendas. Isso é possível porque o seu sistema de otimização de supply chain possui algoritmos que monitoram o comportamento do consumidor nas lojas e no e-commerce e realiza predições sobre quantos e quais itens devem ser entregues em quais lojas. Saiba mais no link que está na nossa descrição. Amplie a retenção de vendas da sua loja e aumente o faturamento. Capture o pagamento do seu cliente no exato momento da decisão da compra, sem precisar encaminhá-lo para a fila do caixa. Conheça o SmartTef, uma solução de pagamentos integrada ao seu sistema, seja no PDV, orçamento, pré-venda, pré-conta ou até mesmo no delivery. Com o SmartTef você ganha mobilidade dentro ou fora da loja, sem abrir mão dos benefícios da segurança do tradicional sistema de TEF. Converse com a sua empresa de software e conecte-se ao SmartTef. smarttef.com.br. Fácil, rápido e seguro. Quer fazer a sua loja vender mais? Você precisa de um espaço que tenha identidade, funcionalidade e experiência. Apresentamos o VMSP Studio, especialistas em transformar o varejo através do design e da estratégia com um olhar técnico ao visual merchandising e à arquitetura sensorial. Projetos que desenham jornadas com experiências sensoriais. Na VMSP, sua marca e seu produto se conectam de forma única com o consumidor. Design estratégico para o seu negócio. VMSP Studio, onde a sua loja se torna uma experiência. Chegou a Alter Vision, a inteligência artificial que transforma as câmeras da sua loja em poderosas ferramentas de venda. Muito além de contar fluxo, a Alter Vision mede a taxa de conversão e exclui funcionários da contagem. Além disso, possui uma inteligência artificial disponível no seu WhatsApp, que conhece o fluxo na loja, número de vendas, horários de baixa conversão, e com isso ajuda você a faturar mais. E tem condição especial, hein? Ouvintes do Varejo Cash ganham uma câmera grátis na primeira loja. Alter Vision, o olho do dono em cada uma das suas lojas. E olha que interessante pra gente trazer alguns dados, algumas informações que comprovam, né, e que corroboram com o que a gente está trazendo. Segundo a PR Newswire, 84% das empresas relatam que tem uma erosão de margem bruta de 6% ou mais por conta dos custos com a infraestrutura de IA. Segundo a mesma pesquisa, 26% dizem que o impacto da margem é 16% ou mais. Esse custo invisível entra no retrabalho, na manutenção e correções de falha. Mas tem mais. A Data Robot
ou Data Robot, diz que em 2024 o custo médio de violação de dados foi de 4,88 milhões de dólares. Se a IA funcionar mal, gera vazamentos ou viola normas, e isso pode escalar. Então, olha que coisa interessante. E para concluir, né, essa questão dos dados, a gente tem aqui que até 87% dos projetos de IA nunca chegam a serem produzidos. E um dos principais motivos é a qualidade de dados ruim, segundo a Kaique.ai. Imagina, começar e não terminar tem um custo muito maior do que você fazer e aquilo não dá resultado, né? Ou seja, é uma coisa muito interessante para a gente refletir aí, né, Caio? E tem mais 2 pontos. Tem um que é um ponto que você sempre traz também nas conversas, e a gente escuta isso na rua o tempo todo, cara. Não adianta querer começar a ter IA na tua empresa se você não tem dados. Não adianta. Começa dos dados da tua empresa, da saúde, da higiene que você tem nesses dados, para você poder seguir um projeto de inteligência em cima daquilo. Se você não tem dado do teu cliente, do que ele consome, como é que você quer extrair alguma coisa disso? E outro dado que eu acho importante colocar é uma pesquisa ainda finalzinho de agosto, saiu publicada, deu também uma boa repercussão, do MIT, cara. 95% dos projetos de IA generativa estão fracassando nas empresas, cara. Muito porque estão fazendo de qualquer jeito, né? E aí é o que a gente está falando do Workslop, e outra porque estão com ferramentas básicas. Mas assim, é para tomar cuidado, para entender assim, a IA, ela veio para mudar os negócios, né? Eu gosto do Seth Godin que fala, não, Scott Galloway fala, né? A IA é o Ozempic das empresas, né? E é de verdade, porque é para ajudar a melhorar o recurso, diminuir o desperdício. A inteligência vai ser necessária como questão de competitividade. Mas, mesmo que você esteja em caráter de teste, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente está produzindo com a IA hoje, porque a régua está subindo rápido, a competitividade das empresas está subindo rápido, é uma velocidade absurda para seguir isso bem. E se você faz qualquer coisa, de qualquer jeito, com qualquer entrega, vira retrabalho, vira custo, vira desperdício. E aí a culpa não é das ferramentas, a culpa é, em quase 100% dos casos, do usuário, não é, meu amigo? É isso, né? E essa frase que você lembra aí muito bem do Scott Galloway, né? Então, assim, poxa, se a IA é uma das empresas, o Workslop, ele é o efeito colateral do mau uso. Rebote. Exatamente, né? Então tem muitas coisas aí que são importantes da gente estar visualizando, entendendo, né? Porque desde você ter uma tolerância aos erros de IA. Tem muita coisa, por exemplo, há estudos que mostram que corrigir erros tardios em IA, por exemplo, coisa que você sempre fala aqui, detectar alucinações, né, o que chamamos de informações inventadas pela IA, exige sistemas de detecção que elevam o custo. Então, assim, você imagina, parecia até quando, né, ainda tem gente que vende desse tipo, né? Não, é só usar IA que vai aumentar a produtividade, é só usar IA que vai... Mas não é só usar IA, exige muita responsabilidade, exige muito planejamento, exige método para que o trabalho que seja feito com IA gere o resultado necessário e não haja uma necessidade de refazer, de retrabalhar, porque isso aí vai impactar toda a efetividade, produtividade, velocidade que você ganha, você vai perder e ainda vai ter mais custo com isso e, claro, você vai demorar mais o tempo de fazer a correção do trabalho, né? Rapaz, olha que coisa maravilhosa. Quase chegando ao final desse episódio, a gente começa a estar quase cristalino, acho, para as pessoas que estão escutando. Há 2 anos, ou há quase 3 anos, a gente não falava outra coisa sobre inteligência artificial, cara. E depois que tá todo mundo usando, cara, a gente tá chegando, cada vez a gente já falava sobre ser meio, ser ferramenta há muito tempo, né? Mas eu vejo que cada vez mais pessoas estão ficando conscientes de que o que faz diferença da IA não é o motor da IA, é o ser humano, cara. Assim, é o ser humano, no final das contas, que vai tirar melhor proveito disso. Pessoas mais capacitadas, ou pessoas mais curiosas, ou pessoas mais dedicadas a aprender, a decifrar, a navegar, e com uma expertise ali, né, fora da IA, ou seja, saber português, saber matemática, saber, né, disciplinas básicas, cara, vão conseguir produzir muito melhor do que as pessoas, né, que estão ali mais rasas na solução, buscando prompt pronto, buscando qualquer coisa, encantadas com os primeiros resultados, né? Então é um pouco disso que a gente está falando. Talvez valha a metáfora, né? Talvez se eu pegar um carro, Caio, andar num carro de Fórmula 1, eu vou achar que o carro corre demais, que eu nunca corri tanto na vida, mas um piloto de Fórmula 1 vai ter um tempo muito melhor que o meu. Acho que a IA é isso, né, cara? A gente, com um cara sabendo, usando com sabedoria a ferramenta,
tira proveito dela, mas usando de qualquer jeito vai virar nada nessa história, certo, meu amigo? Isso, e aí a minha provocação para você que está nos ouvindo aqui, para a gente encerrar esse episódio, é a seguinte: a inteligência artificial, né, no meu ponto de vista, ela não erra porque ela é burra, mas porque é usada sem consciência, sem método, sem planejamento, sem objetivos claros do que se quer com aquilo. Quem não revisa o que ela faz está terceirizando o pensamento. E quem terceiriza o pensamento está terceirizando o futuro, né? E esse futuro pode ser bem distante do que se imagina ao começar a adotar tecnologia como inteligência artificial. Isso aí, você pode terceirizar o trabalho, mas a responsabilidade ainda é sua. O pensamento crítico, né? O objetivo, né? Exatamente. E desta forma quase filosófica de repensar a IA, a gente vai fechando esse episódio de Tendências e Pendências dessa semana. Sempre lembrando para vocês, da terça Tendências e Pendências, quinta tem VarejoCast News, agradecendo nossos oficiais patrocinadores. E ó, a partir da quarta-feira que vem, tem convida a nossa série do BTX, tem mais coisa que vai vir material esse ano ainda, do Matercon lá do Acomac Bahia, que o Fred vai estar gravando, mas ó, coisa legal pra caramba, estamos produzindo um monte de coisa para vocês. E já estamos no esquenta aqui para Nova York para vocês, de algumas coisas que vão acontecer. Inclusive, você tá no esquenta mesmo, né? Porque aí tá 40 graus. Falei, começamos outubro agora, mas nós já estamos em janeiro, né, cara? O negócio já estamos em janeiro com a cabeça. Mas é isso, pessoal. Fico até a próxima. Até mais. Valeu. Você assistiu VarejoCast. Saiba mais sobre o VarejoCast e nossos patrocinadores acessando os links na descrição deste episódio. Seja você também um dos nossos patrocinadores. Entre em contato com o nosso departamento comercial. Tem link aí na legenda. Este VarejoCast foi editado por Yannis Maciel.